Você acredita que as profecias bíblicas são reais? Bom, só tem um jeito de saber se elas são reais. É se as profecias se cumprem. E é verdade. As profecias do passado se cumpriram. E tem profecias para durante a história que também foram se cumprindo. Mas tem profecias para o futuro. Será que as profecias do futuro também vão se cumprir? Bom, se as do passado se cumpriram, é claro que as do futuro também vão se cumprir. Eu poderia citar vários exemplos, mas para não cair naqueles exemplos que você vai falar assim, não, mas essa profecia aí é mais religiosa, depende muito da fé. Então eu vou citar alguns exemplos que são mais generalistas, que são mais históricos e por isso são incontestáveis. O primeiro exemplo que eu quero dar foi quando Deus chamou Abraão. E ele prometeu para Abraão que da descendência dele sairia uma grande nação, numerosa como as estrelas do céu, que não poderia ser contado. Isso aconteceu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 4000 anos atrás. Será que isso realmente se cumpriu? O povo de Israel ainda existe e é numeroso? Esse é o grande detalhe. Pensa um pouquinho na história do povo judeu, o povo que é descendente de Abraão. Logo depois que teve essa promessa, enfim, ele teve um filho e teve outros filhos, enfim, a família foi crescendo. Passou-se alguns anos à frente, eles acabaram por alguns motivos indo para o Egito e lá no Egito eles ficaram como escravos por mais de 400 anos como escravos no Egito. Parecia então o fim dessa descendência de Abraão, né? Essa nação ia se misturar com o povo do Egito e, enfim, ia acabar ali. Mas não foi isso que aconteceu. Depois de mais de 400 anos ali como escravos, eles voltaram para a sua terra de Canaã e se manteram ali como povo de Israel, os descendentes de Abraão. E foram passando séculos, vieram reis, outros reis, e muitos reis se passaram-se muitos séculos, e depois lá para frente eles tiveram uma tribulação muito grande. Só para vocês terem uma ideia do tempo, eu vou falar agora do período de aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Veio um grande imperador, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que veio contra Israel, destruiu completamente a cidade, destruiu os muros, destruiu o famoso templo de Salomão, destruiu completamente. Muitos morreram e muitos outros foram exilados, foram levados para a Babilônia. E ali sim, mais uma vez parecia que ia ser a extinção dos descendentes de Abraão, do povo de Israel, do povo judeu. Mas não foi. Eles passaram 70 anos na Babilônia, depois voltaram para sua terra, reconstruíram tudo, o templo, reconstruíram a cidade, reconstruíram tudo e voltaram a ser o povo de Israel. Depois passou-se mais anos, veio Jesus, viveu entre eles. Nesse período aí já era o Império Romano. E depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi levado, no ano 70 depois de Cristo, aconteceu outra coisa muito ruim para o povo de Israel. Que foi que o Império Romano veio contra o povo de Israel e mais uma vez destruiu completamente a cidade. O templo mais uma vez foi completamente destruído. Muitos e muitos morreram e os que sobreviveram foram dispersos por toda a terra. E ali foram levados outros povos de outras nações para que o povo judeu não voltasse para aquele lugar. E ali parecia que definitivamente era a extinção dos judeus, porque eles foram espalhados. Então ia acabar com aquela cultura judaica dos descendentes de Abraão. Por muito menos, outros povos, outras nações já tinham sido extintas. Mas o povo judeu, mesmo depois disso, desse período aí que eles se espalharam no ano 70, conhecido como a diáspora judaica, eles se espalharam. Obrigatoriamente foram mandados embora da sua terra. Mesmo assim, aquilo que parecia a extinção deles não extinguiu este povo. Passaram séculos, mais de 1000 anos, sem um estado, sem um local, sem um país. Mas mesmo assim continuaram como os judeus, os descendentes de Abraão, espalhados em vários outros países pelo mundo. E não era fácil para eles, porque tinha também o povo que era antissemita,
que não gostavam, até hoje tem, né? Pessoas que queriam a morte dos judeus, que queriam a extinção dos judeus. Tinha esse povo. Tinham até hoje, como eu disse, tem pessoas assim. Ao ponto de que na Segunda Guerra Mundial houve o chamado Holocausto, através de Hitler, onde cerca de 6 milhões de judeus foram mortos. Olha só, mesmo o povo que não tinha terra, eles eram numerosos ao ponto de ser odiado por outros povos. E Hitler, então, nessa ocasião, matou milhares e milhares de judeus. Parecia mais uma vez que era a extinção dos descendentes de Abraão. Mas, depois dessa ocasião, veio o início da ONU, o final da Segunda Guerra Mundial, e decretou o Estado de Israel, lá onde era a famosa e conhecida terra de Canaã, onde já era o povo de Israel, onde eles já viviam ali, nasceu novamente. Depois de 1848 anos que eles foram espalhados, depois de 1848 anos que eles foram espalhados pelo mundo, eles voltaram a ser uma nação, o povo de Israel, lá onde hoje eles já também são conhecidos como o povo de Israel. E um país pequeno, um povo pequeno, que é conhecido no mundo inteiro, que exporta inteligência e tecnologia, onde todo mundo conhece as histórias do povo de Israel. Será que Deus cumpriu as profecias, cumpriu a promessa que ele fez para Abraão há 4.000 anos atrás? Pergunte para você mesmo, será que essa profecia cumpriu? Para não ficar só nas minhas palavras, vou ler os textos bíblicos que têm essas profecias, essas promessas de Deus. Vou começar com a promessa que Deus fez para Abraão há 4.000 anos atrás. Olha só, Gênesis 26, no verso 4, diz assim, ó: tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra. O povo é muito numeroso, o povo judeu, e a terra que ele estava prometendo aqui era a terra de Canaã, que era a terra de Israel ali, naquele momento que Deus estava falando com Abraão. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E é através do povo, dos descendentes de Abraão, que vem a Bíblia, que vem as leis de Moisés, que nasceu Jesus, o nosso Salvador. Então todas as nações foram abençoadas pela descendência de Abraão. Essa promessa se cumpriu. E a promessa do futuro, que eles iam retornar para a sua terra, olha só, também um escrito bem antigo, Deuteronômio 30, no verso 3, diz assim, ó: então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Deus vai trazer de volta, espalhado por todas as nações, onde eles estiverem, Deus vai trazer de volta. Olha só, continuando no verso 4. Mesmo que tenham sido levados para terras mais distantes debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos que os seus antepassados. Você tem dúvida que essa profecia se cumpriu? É só você conhecer um pouquinho da história de Israel que você vai ver que essas profecias se cumpriram tanto na história passada como na história atual do povo de Israel, os descendentes de Abraão. Eu sei que tem gente que vai falar assim, não, mas essa profecia aí para o tempo do futuro, o tempo do milênio, que Deus vai trazer de volta. Eu também acredito nisso. Mas tem profecias que são de múltipla referência. E é incontestável você ler um texto desse e conhecer a história de Israel e não falar que essa profecia se cumpriu exatamente naquele período onde eles retornaram para a sua terra. Isso é incontestável. Pode acontecer de novo, uma profecia de múltipla referência, mas que já aconteceu no passado, que a gente já conhece, aos meus olhos, é incontestável. Ah, e tem aquela profecia também que vai se cumprir hoje. Sabe qual que é? Que você vai dar um like nesse vídeo. E se você não é inscrito,
A profecia diz que você vai se inscrever para ver os próximos vídeos que eu falo das profecias bíblicas. Essa que eu falei não é bíblica, mas é uma profecia que vai se cumprir, não vai não? Depende de você, por favor. Beleza? E outra profecia bíblica que pode ser constatada na história é a revelação que está no profeta Daniel, no capítulo 2, quando ele revela o significado do sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua com várias partes de metais, e para ser resumido e ir direto ao assunto, a estátua significava isso conforme a revelação de Daniel. A cabeça da estátua, aquela cabeça de ouro, simbolizava o império atual, que era o do rei, que era o reino da Babilônia, o Império Babilônico, que era um império poderoso como é o ouro, né? Mas ele já revelava o futuro, falando que viria outro império com menor nobreza, ou seja, prata, simbolizado aí com os dois braços cruzados, ou seja, dois impérios unidos, e foi o que aconteceu. O império seguinte foi o império dos Medos e dos Persas, que veio após o reino babilônico, o Império Babilônico. E depois do Império Medos-Persas, veio outro simbolizado aqui na parte da barriga, da cintura ali, que é o reino de bronze, que era o reino dos gregos, o Império Grego. Conhecido na história, nem tá na Bíblia isso, né? Só tá na história aí, né? Na história nossa da humanidade, fala ali do Alexandre o Grande, que veio governando e trazendo o Império Grego para toda a extensão onde era o antigo Império. E depois veio outro império, que é o Império Romano. Na parte do corpo, a gente vê que as pernas é a parte mais longa das pernas. O Império Romano foi o império mais longo em extensão de tempo. Em extensão de continuidade do império, foi o maior de todos. E também simbolizado pelas duas pernas, houve um período que o Império Romano ele foi dividido como Império Ocidental e Oriental, se cumprindo então a profecia dada na estátua do rei Nabucodonosor. Só que a profecia não para aí. Quando a gente fala de impérios de grande extensão, de domínio, de poder sobre o mundo, parou aí na nossa história passada. Foi o último grande império aí, o Império Romano. Mas, segundo essa profecia da estátua, ainda haverá um outro império, um outro governo mundial para o futuro, simbolizado pela parte menor ali, que são os pés. Um governo que virá de mistura. Os pés ali, ele tem ferro e barro. É uma extensão menor do corpo, ou seja, um período menor que vai acontecer, e os dedos lembram de 10 reis. E se a gente for comparar com outras profecias, tanto do profeta Daniel como do Apocalipse, fala que haverá um governo futuro, um império mundial no futuro, que vai governar com auxílio de 10 reis e que terá ali um grande governador para esse domínio aí, que é conhecido como a besta do Apocalipse. Vai governar neste império futuro. Daí que vem a pergunta, né? Se os outros impérios, babilônicos, medos e persas, gregos, romanos, se cumpriram, realmente se realizou conforme essa profecia, será que esse império do futuro, dos 10 dedos, desse império que vai ser o império da besta, esse governo mundial, será que vai acontecer também? Fica essa pergunta para você. O que você acha, né? Só que não acaba por aí. Tem ainda a última parte da revelação, onde tem uma pedra que é deslocada sem auxílio de mãos humanas, ou seja, algo que vem divino. E essa pedra vai pegar nessa estátua e vai derrubar todo esse império humano. E vai colocar um império que não tem mais fim, que é o império de Jesus. É a profecia que vem para o futuro também. A Bíblia fala também sobre outras profecias, várias outras profecias, como por exemplo a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. A Bíblia já falava que haveriam guerras e rumores de guerras, mas ainda não era o fim. E foi o que aconteceu. Aconteceu as guerras, mas a vida continua, estamos aqui, não foi o fim. A Bíblia fala também sobre catástrofes naturais, como terremotos, grandes pragas, fala sobre tudo isso. Vou colocar os textos aí para vocês olharem melhor. Fala também sobre movimentos sociais das pessoas, com o esfriamento do amor, as pessoas são mais frias, desobedientes aos pais, a maldade vai se multiplicar, a fé vai diminuir, haverá apostasia. A Bíblia previa sobre isso, sobre a perda da fé. Quantos ateus temos hoje, né?
A Bíblia já previa tudo isso. Até coisas mais simples, como o outdoor de rua, a Bíblia já previa isso. Coisas mais complicadas, como por exemplo, a Bíblia revela que haverão acontecimentos em um local, mas que todo mundo vai ficar sabendo. Isso só é possível hoje. Antigamente não, mas hoje é possível por causa da televisão, do rádio, da internet, do celular com a internet. Então a Bíblia já previa uma tecnologia de mídia. Porque acontecimentos que todo mundo vai saber. Só através da tecnologia atual que nós temos hoje. Tem outra tecnologia que a Bíblia fala, que é algo que a pessoa vai pôr na mão ou na testa para comprar e vender. A pessoa vai passar a mão e vai comprar ou vai vender somente com alguma coisa tecnológica que ela vai pôr no corpo dela. Nós sabemos que isso já existe. Alguns países já utilizam essa tecnologia. Põe um chip e através daquele chip tem toda a informação da pessoa, toda a informação financeira da pessoa, ela pode comprar e vender somente ao passar a mão com aquele chip. E a Bíblia fala que esse tipo de tecnologia vai ser utilizada pelo governo da besta, com o número do 666, que você já ouviu falar. Esse número do 666 vai ser colocado na mão, através dessa forma de comprar e vender. Ninguém vai comprar e vender, ou seja, vai ser obrigatório no futuro ter essa tecnologia para pagar e para vender, porque será o número do governo que há de vir. Bom, se as profecias se cumpriram nesses detalhes todos do passado e se mostram até nos dias de hoje, será que as profecias do futuro vão se cumprir também? Para mim essa resposta é muito óbvia. Que bom que você chegou até o final. Eu agradeço a sua atenção e peço que você assista os outros vídeos do canal Desembaralhando no Futuro. Se inscreva, aperta o sininho, porque não é sempre que eu gravo não. Tá? Então aperta o sininho para quando eu gravar, ter um vídeo novo, você fica sabendo. Sendo que os outros vídeos que já estão gravados, você pode maratonar. Beleza? Fica com Deus, pessoal. E este é mais um vídeo do canal Desembaralhando no Futuro. E até o próximo. Para você que tem curiosidade sobre as profecias apocalípticas, apresento o livro Apocalipse em Ordem Cronológica. É a junção das principais profecias bíblicas sobre o futuro. Textos bíblicos organizados e remontados na ordem dos acontecimentos apocalípticos, com comentários e ilustrações de Johnny Kruski. Você vai compreender com muito mais facilidade e rapidez, pois os textos que estavam espalhados em diversos livros da Bíblia estão remontados como um quebra-cabeça, cada peça no seu lugar. Você ficará maravilhado com os acontecimentos proféticos que Deus revela sobre o futuro da humanidade. Adquira já o seu livro através do link na descrição e acompanhe mais informações no canal Desembaralhando o Futuro.